Cada vez mais comum no Brasil nós notarmos um endividamento cada vez maior e que parece não ter fim quando nós conversamos, nós refletimos sobre a vida de muitos brasileiros que parecem cada vez mais endividados, cada vez mais acuados, engolidos pela dívida financeira do país. De certa forma, como eu também lancei um dos vídeos aqui no canal, falando e refletindo justamente sobre esse empobrecimento da população brasileira, falando desde a época da escravidão, do projeto que o Brasil teve, evidentemente, para ser um país subserviente, um país de fato fracassado como sociedade. Eu expliquei os modelos que compõem uma sociedade, que compõem uma cultura, etc e tal. E vou deixar até esse vídeo na descrição, para quem tiver curiosidade. Mas refletindo ainda sobre esse assunto, sobre esse tema da riqueza e do endividamento, nós notamos que a população brasileira, de pegar um dado muito recente dos últimos 20 anos, por exemplo, a população brasileira, ela, infelizmente, está se tornando mais de 50% da população brasileira já não consegue ou nunca irá conseguir pagar todas as dívidas ou suas dívidas que tem no banco. E, por outro lado, os bancos, como um todo, se proliferam no país, crescem cada vez mais, oferecendo muito mais crédito, produtos bancários, de certa forma. E, evidentemente, que eu tenho até que fazer um adendo que eu estudo, né? Faço até justamente faculdade na parte financeira. Então, quando eu falo dos produtos financeiros, do banco e do endividamento, de fato, eu estou racionando, como diz os espanhóis, na minha área, na área que eu de fato estudo, que é uma área de estudo muito boa para conscientização do brasileiro e para que ele invista de uma forma correta e não que ele se endivide, que não conheça nem as coisas mínimas que existem também na parte financeira do país. Dessa feita, iremos refletir sobre algumas saídas fáceis que nós podemos ter na questão financeira brasileira, como driblar, como sair dessa loucura toda que é o endividamento, que atinge mais de 50% da população brasileira, dívida que já é impagável, porque os juros do banco eles são juros abusivos, são muito mais altos do que o que eles prometem, e o dinheiro que nós ganhamos ele perde o valor muito rápido por conta da inflação, o medo da inflação. Ou seja, como aquela famosa conta não bate, né? No final a conta não vai bater e a pessoa recebe muito pouco. A dívida, os juros que o banco cobra é muito alto, logo é impossível essa pessoa quitar a sua dívida, porque quando ela pega um empréstimo de X%, na hora do pagamento o valor já é Y, que é duas, três, quatro vezes mais, dependendo do empréstimo que você pegou ali no banco, mais próximo de sua casa. Então, o jogo entre banco e o cliente, de fato, é um jogo totalmente para o cliente, é um jogo totalmente de derrota, de tristeza mesmo. O cenário realmente é de derrota total. Podemos ir por um outro ponto, refletir sobre um outro ponto, pensar em caminhar para um outro lado, quando nós pensamos, por exemplo, em uma pessoa solteira, por exemplo, ela pode, trabalhando ainda com os pais, principalmente esse vídeo aqui, pessoas ainda mais jovens, né, que estão ainda nessa perspectiva, talvez estão com essa ansiedade de sair ou da casa dos pais, ou de tentar fazer outra coisa, de tentar ser outra coisa, ainda na casa dos pais você pode juntar cerca de talvez ali 30% do seu salário, por exemplo, e investir, por exemplo, em um CDB, que vai simular um LCI de 100%, até de 110%, uma renda fixa, por exemplo, e você está investindo
no juros composto, ou seja, um juros que vai trabalhar a seu favor, por exemplo. Então isso é muito produtivo, isso é muito bom, principalmente pensando nos perfis mais jovens. Um casal também pode fazer isso, controlando primeiramente as suas finanças, ou seja, gastando aquilo menos daquilo que recebe, tentando dosar isso mês a mês, mesmo com a inflação tão galopante como nós enfrentamos, e no futuro pensar sim em investimento financeiro, que é uma saída muito inteligente em vez de pegar empréstimos bancários ou se endividar cada vez mais. A lógica bancária, evidentemente, de crédito, né? Nós não temos o poder real, embora a nossa moeda seja o real e seja linkada à cotação do dólar, S&P 500, nós não temos o poder real nas mãos, temos o poder de crédito, ou seja, o poder em real, o dinheiro em real, que não é aquele dinheiro que de fato ganhamos, mas é que o banco empresta para nós, cobrando um juros 4 vezes maior, ou até um pouco mais. Logo, é impossível que essa pessoa prospere, porque o seu dinheiro é pouco, a inflação é muita e os juros é muito mais alto do que se ganha e ele se tem. Então, a estratégia, a única estratégia que vejo é de fato o investimento a longo prazo, principalmente pensando na pessoa mais jovem, na pessoa que não tem família. Talvez esse seja o cenário do Brasil, porque ninguém tem os filhos, quer ter mais família, porque essa corrida pelo dinheiro e pelos juros do banco é de fato totalmente frenética, danosa para a população brasileira, mirando de fato a volta que eu falei no vídeo passado, a escravidão moderna, que é o que nós enfrentamos hoje. Então, a ideia é arrumar as finanças, investir aos poucos e transformar esses juros negativos em um juros composto. O nosso favor que não é fácil, mas convido a todos, estudem o mercado, sejam atentos a isso, mesmo que não seja a área daqueles que estão me escutando, que vocês irão entender, abrir melhor a mente sobre o cenário financeiro real que acontece no Brasil. Muito obrigado a todos. Até a próxima.